Justiça e Trabalho de volta, conversando hoje com a auditora fiscal do trabalho, Marinalva Dantas, sobre a luta, né, do Ministério do Trabalho e Emprego e de outros, né, profissionais, de juízes, de procuradores, de promotores, de gente da sociedade, contra a exploração do trabalho infantil. Ô Marinalva, diz-se muito, e é comum a gente ouvir, que a criança ou o jovem que entra para o mundo das drogas, que é essa coisa tão perversa e tão presente no nosso dia a dia, só encontra dois caminhos. Ou é a cadeia ou é o cemitério. No mundo do trabalho infantil, essas crianças, me parece, tomando, né, uma livre interpretação, um livre pensar, que também encontram esses dois caminhos, quer dizer, a morte ou, no caso, a invalidez, que é tão perversa ou tão perigosa quanto a prisão. Ele fica alheio do processo, do mundo do trabalho. Infelizmente, isso é verdade, porque acontecem muitos acidentes com criança e adolescente, exatamente porque eles ainda não têm um controle de todo o corpo. Um menino que tem 14 anos, 15 anos, está trabalhando e o corpo dele está crescendo. Então, todo dia ele passa na frente de uma máquina e faz aquele movimento, e um dia ele faz e a mão vai embora, porque cresceu e ele não se apercebe. As mesas vão ficando mais baixas, as cadeiras, tudo isso vai acontecendo. E muitos se acidentam pela falta de controle motor, ele está tudo em desenvolvimento nele, a audição, ele não ouviu um sinal que teria ouvido, vai perdendo a audição. E muitos ficam analfabetos mesmo, porque o trabalho não deixa energia suficiente para ele raciocinar, para ele criar, para entender, vai dormir na escola. Já se tem provado que quanto mais cedo se começa a trabalhar, menor é o salário que ele vai adquirir quando ele estiver no mercado de trabalho informal, porque no formal é mais difícil. A gente tem uma dificuldade enorme de colocar esses meninos na aprendizagem, porque eles não alcançam os cursos que têm maior exigência. Marinalva, para ajudar quem está em casa a identificar, você tem um olhar profissional de uma auditora fiscal do trabalho que está lidando com isso diário e diuturnamente. Onde é que a gente pode bater o olho e identificar o que é trabalho, exploração do trabalho infantil e o que não é? Com o decreto 6.481 de 2008, que listou as piores formas de trabalho infantil, essas são 93 tipos. Desses 93 tipos, quantos a gente encontra aqui no Rio Grande do Norte? Nossa, a gente só está fiscalizando agora as piores, porque o Brasil se comprometeu a acabar até em 2015. Bom, nós temos 25 municípios que nós selecionamos pelos dados do IBGE e pela nossa vivência também, que tinha o maior número de crianças trabalhando para a gente atuar em cima disso. E não só o maior número, mas nas piores formas. Então, por exemplo, a Feira Livre, quase todos os municípios do Rio Grande do Norte têm uma feira livre com criança trabalhando. Me admirei muito de ter ido em São Gonçalo do Amarante e foi a primeira feira que eu fui que não tinha uma única criança. Os meninos chegam de madrugada para descarregar caminhões e de manhã estão lá, todo mundo só vê levando a feira até da professora, por incrível que pareça. Mas ninguém vê que eles trabalham desde as 3 da manhã. Que é quando o caminhão chega para descarregar as mercadorias. E é a pior forma de trabalho infantil, a feira livre, porque é nas vias públicas. Trabalho nas vias públicas é proibido até 18 anos de idade. Quer dizer, antes de 18. Com Além 18 da já pode. feira, que está presente em todo lugar. Matadouro. É um dos terríveis. Matadouro é uma coisa tão degradante que a gente teria que fazer um resgate, como a gente faz do trabalho escravo. Tirar todos os trabalhadores para que eles fossem receber, inclusive, seguro-desemprego, porque é uma degradação terrível do ser humano trabalhar como se trabalha nesses matadouros medievais aqui do estado. E o que a gente vai mostrar daqui para frente um pouquinho, eu não sei se a gente pede às mães e os pais que estão nos vendo se tirem as crianças da sala ou se tragam as crianças para a sala para elas conhecerem um pouco dessa realidade que a gente está mostrando agora. E Marinalva vai comentando comigo. Que coisa é essa, hein, Marinalva? Nem sempre a gente tem condição de estar filmando tudo, porque no trabalho escravo a gente filma desde antes de entrar numa fazenda. Filmamos tudo, porque a gente precisa de provas que é um crime. No trabalho infantil, nem sempre a gente tem condição de filmar tudo, porque a gente tem que correr tanto para ouvir as crianças, pegar os nomes delas, que a gente pega pequenos flashes apenas para que as pessoas entendam. É muito diferente de você ver uma coisa e você ouvir dizer.
Marinalva, que história você ouviu falar e quando chegou lá a realidade era muito pior, doía muito mais? Olha, sempre eu me comovo com as histórias das crianças, porque elas são tão vivas, tão, assim, cheias de um olhar sonhador, um sorriso. Você dá uma atenção à criança, ela se desdobra. E elas nem sabem que são vítimas ali da sociedade. Elas estão felizes porque estão recebendo R$ 2 para trabalhar feito um animal de tração, levando peso. Então, eu sempre fico comovida com essas histórias. Mas, às vezes, quando eu converso com a criança que ela identifica assim, eu digo, por que você está trabalhando? Aí ela faz, porque minha mãe foi embora para São Paulo e me deixou quando eu tinha 1 ano, por exemplo. Aí aquilo me impacta, né? Porque ela tem que estar ali. Porque a criança, quando diz isso, o sorriso dela murcha. E ela contrai o rosto todo e você vê o sofrimento da criança pelo abandono. E ela sabe que ela conta com ela para viver. E a sociedade, em vez de ajudar ela de outra forma, ainda usa o trabalho da pobre da criança. De que forma a sociedade e quem nos está assistindo agora, Marinalva, pode ajudar nesse combate, nessa guerra, né, contra esse inimigo tão silencioso e tão danoso que é o trabalho infantil? Quando os empresários abrem as portas da sua empresa para, como se diz, contratar um aprendiz com todos os direitos, carteira assinada, com um professor ensinando como é o processo do trabalho, ele vai ter uma carteira assinada, vai no futuro não ter aquele problema de ter uma carteira limpa, ele pode continuar a empresa depois que acaba a aprendizagem. E para a empresa é bom porque tem benefícios e está formando um profissional melhor para a própria empresa. E olha só, meninos que têm experiência de trabalho, responsabilidade de acordar de manhã para trabalhar, são pessoas altamente responsáveis e interessadas. Então, muitos estão ficando com os adolescentes. Nós já temos agora um pedido de 52 adolescentes que nós retiramos do trabalho agora esse mês para colocar em empresas que os empresários já estão abrindo os olhos para isso. Abrindo os olhos e vão abrir as portas para colocar aprendizes egressos do trabalho infantil. Que coisa boa. Marinalva, bom demais conversar com você e torcer para que da próxima vez que a gente converse de novo aqui no Justiça e Trabalho, você traga números mais otimistas, né? Se Deus quiser, eu sonho com isso há 21 anos. E a gente também sonha com você. Sonha junto. Sonho que a gente sonha junto vira realidade, viu? Tomara. A você que está nos acompanhando agora, a gente encerra o Justiça e Trabalho com o talento de um artista do povo, Raul do Mamulengo, que além de uma habilidade manual, como poucos têm, tem um humor. Vale a pena você conferir. A gente volta semana que vem. Então eu faço um trabalho de reciclagem, que antigamente até eu mesmo chamava de lixo, e qualquer coisa que bate na minha mão vira arte. Minha burra come milho, come palha de arroz, minha burra come milho, come palha de arroz, a renega dessa burra que não pode com nós dois, a renega dessa burra que não pode com nós dois. No início do meu trabalho as pessoas achavam que eu era maluco, que eu não ia a lugar nenhum, e hoje eu sou um cara que estou levando o nome do Rio Grande do Norte muito fora, muito longe, até fora do país, né? Como eu tenho um trabalho meu na Itália, na França, no Uruguai, e eu já recebi no Japão, eu já recebi pessoas na minha casa do Uruguai, do México. Se essas pessoas estão comprando o meu trabalho, porque o trabalho é bom. Ei, Bocó! Diga! Eu digo a você que é terraplenagem. É planagem. É plenagem. É planagem. Plenagem ou planagem é tudo a mesma coisa. Nós dois somos amigos mesmo. O que eu vejo é o seguinte, muitas vezes o artista luta para ganhar nome. E depois quando ele ganha nome, ele relaxa. E pelo contrário, a minha responsabilidade hoje é muito maior. Precisa de uma dedicação. Então, é uma profissão que eu tenho hoje, né? De trabalhar com artesanato e com mamulengo. Mamulengo é um boneco que ele é feito de madeira. Ele é esculpido na própria madeira. Tem mosquito, não consigo dormir. Os meus bonecos, onde eles passaram, eles não foram 10 não, foram 1000. Baltazar! Oi. Você ainda está trabalhando naquela fazenda? Tô. Tá ganhando dinheiro? Tô não. Por que você não tá ganhando dinheiro? Faz 6 meses que o patrão não me paga. E por que você não procura justiça?
que eu não conheço. Então, rapaz, você vai no Tribunal Regional do Trabalho, que com certeza tudo será resolvido lá. É mesmo? É. Os homens lá são bons, então vou já sair correndo para lá. Meu nome é Raul do Mamulengo e eu sou um profissional da arte. Padrinho, eu vim me consultar. Eu não sou médico. Eu vim me curar. Aí tá certo. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Que tudo que você tem, espinhela caída, dor na coluna, dor no joelho, reumatismo, vá tudo pra cima do reporte.